Boa tarde. Continuando nossas exposições, agora com um, um assunto que corriqueiramente nós fazemos, né? E por conta do título do canal, né? Nosso Aclarando Caminhos em Casa, o método que segue, o canal que segue um método aferente roaliescente. Vamos voltar a explicar isso. Nós estamos iniciando mais um ano de exposição. Aferente refere aos nervos aferentes. Nós procuramos falar de uma maneira mais livre e espontânea à medida que os assuntos vêm. Há uma preparação básica mais mental sobre o que se falar, mas não fazemos nenhum ensaio especial. Por conta disso, sempre tem algumas esclarecimentos que nós fizemos no vídeo passado. De novo, esse termo alescente foi um neologismo por nós criado a partir da língua aramaica, hebraica, né, com ruá, que é espírito. Ciência vem de ciência e essencismo vem de essência, que é filosofia. É a preocupação do nosso canal, né? Primeiro, é o aferente, a preocupação com os fatos, a preocupação com o espírito maior, uma preocupação científica de mais ou menos pesquisa, né? E, e, e essência é uma preocupação filosófica dentro daqueles fundamentos que possam nos ajudar numa visão de mundo, né? E de uma ordenação dos fatos para nos orientarmos. Isso para nós é o maior bem que a filosofia pode nos dar. Mas agora vamos falar sobre os fatos da semana, nessa característica mais aferente, mas sempre procurando alguns posicionamentos, né? Essa semana tivemos um fato aqui na América Latina que foi aqueles atentados perpetrados pelo narcotráfico a partir de uma emissora de televisão que estava transmitindo, eles invadiram e houve pequenas espécies de revoltas, né? Pequenas não, até grandes revoltas por todo o país do Equador, os narcotraficantes, né? O que fez o governo decretar um estado de guerra, né? Praticamente interna, que é uma guerra civil, né? Ele falou um estado de guerra interna, se não me engano. Mas aí, dentro de alguns debates que estão sendo feitos no jornal da Globo News, houve convidado um especialista, Equador, mas que tem residência e naturalidade brasileira, né? Ele falou por conta que as drogas avançam tanto em vista que tem um mercado consumidor na Europa e nos Estados Unidos. E, e por conta dessa procura de droga lá é que aumenta o terrorismo aqui e o grande consumo que dá muito dinheiro nos grandes centros do mundo. Aí nos vem essa pergunta de Cristo hoje no Evangelho, na liturgia, que ele fala: o que procuras? O que essas pessoas que usam drogas procuram, né? Já fizeram várias, aqui nós já fizemos várias colocações, né? Muitas vezes são pessoas desajustadas, têm família desajustada, ou pessoas mesmo internamente, vamos dizer assim, perturbadas, com um desvio psicológico, psiquiátrico, né? Que para resolver as suas angústias se entregam às drogas, né? E nesses ambientes, muitas vezes, a mensagem cristã, a pregação cristã, né? Como se fosse um João Batista indicando os discípulos para seguir Cristo, né? Muitas vezes conseguem contornar e muitas vezes realmente recuperar várias pessoas. Eu tenho notícia aqui no Brasil, né? E os marxistas, Marx, né, mais
precisamente falava que a religião é ópio do povo, mas a religião é um ópio que faz menos mal à saúde do que as drogas hoje em dia, né? Naquela época, muitas vezes, fazia muito mal pela rigidez, muitas vezes, e criavam-se, como criam algumas religiões ainda, e alguns cristãos que se dizem cristãos, né, se tornam figuras autoritárias, se tornam figuras manipuladoras, né, muitos padres, muitos pastores, líderes religiosos são manipuladores, né, mas isso não tem nada a ver com a figura de Cristo, por isso que nós fizemos aquela exposição naquele momento ali do vídeo passado. De novo, quem vê esse vídeo se interessar, inscreva no canal, busque o outro vídeo, né, em que se verá esses esclarecimentos. Outra coisa, uma coisa mais macro, que nos veio, que nós achamos interessante, que há várias mudanças de vários aspectos, né, que agora em fevereiro o El Ninho começa a criar, a perder força, né? E vai vir uma laninha, que é o esfriamento das águas do Oceano Pacífico na costa, na região equatorial. Pacífico e Atlântico, os dois, dos oceanos na faixa equatorial, agora a tendência deles é esfriar. Essas coisas são ainda misteriosas, né? Mas aí há previsão de que vai ter uma inversão aqui, vai passar, vai ter muita chuva no norte, né? E nordeste, onde teve pouca chuva, teve aquela seca brava no Amazonas, né? Que deixou todo o mundo todo em alvoroço, né? O rio Solimões baixou que dava para atravessar praticamente a pé o rio, né? Não chegava nem na canela o nível do rio. Os barcos não conseguiam navegar, ficavam atolados. Essa foi uma cena constante, né? É, nos veio disso essa questão, né, de ouvir o sinal do tempo e a música de Padre Zezinho, que vai constar de nossos vídeos também desse canal, uma sessão musical que a gente faz, né? E as músicas têm mais ou menos relação com o que nós estamos expondo, né? Em que ele fala, se ouvides a voz do tempo, se ouvides a voz do vento, se ouvides a voz do tempo, né? Então, uma voz do tempo não há algo bem mais material, né? Faz uma metáfora na questão espiritual, mas tem o tempo também, né? E os cientistas estão alarmados, né, com o desequilíbrio ambiental que está havendo e as consequências de forma inesperada que podem ter, né, esses transtornos. Então, estão procurando várias maneiras de mudar o modo de produção em nível de energia, né? A matriz energética deixar de ser uma energia fóssil para uma energia mais ambientalmente aceita. Tem a energia eólica, tem os carros elétricos, que agora a produção no mundo está avançando e aqui no Brasil está chegando, está muito caro. E vamos ver como vai ser, mas a gente vê esse lado, né? Que aqui a tendência é de ter pouca chuva, né? É, de ter muita chuva, aliás, e no sul a previsão é de seca, mas o tempo vira. O tempo só Deus é que sabe direito como é que vai, né? As previsões meteorológicas são estimativas, não são algo certeiro, um dado científico certeiro. São previsões estimativas, a partir de estimativas, né? Mas acontece que igual um dia, essa semana mesmo teve 2 dias que falou que aqui a região ia ter uma grande quantidade de chuva, e pelo menos aqui no entorno, onde eu moro, Lusiânia, teve chuva, mas não foi aquela chuva
com raios, tudo, né? Algumas cidades parece que houveram, mas eu não vi nada assim. Mas é bom se alertar, né? E a gente também se alertar com isso e aprofundar mais as questões é importante. Essa questão científica, né, que a questão da droga, a psiquiatria, tem muitos desenvolvimentos, a psicologia, para tratar, né, essas questões da dependência química. É, um grau muito elevado de dependência, o tratamento só psiquiátrico é insuficiente, né? Aí tem que ter psicologia e muitas vezes o lado espiritual ajuda muito nessas questões, né? De uma realidade maior que a simples individualidade humana. E que a mentalidade do mundo hoje em dia é uma mentalidade de massa e as redes sociais, que se dizem sociais, são associais, né? Mas criam também certas ditaduras que muitas vezes podem somente piorar a situação, né? É preciso que se balize bem o que se está transmitindo, se balize, se verifique bem que muito da propagação de drogas, armas, se faz através do web, a divulgação, na chamada Deep Web, né? Tem todo esse outro lado que nós devemos estar atentos, né? Pouco tempo agora teve o suicídio de uma menina de 17 anos, parece, né? Por conta de difamação de uma suposta relação e revelações de intimidade com um youtuber, o Yenderson, parece que é o nome dele, um que tem uma tatuagem embaixo do olho. E agora um jovem também que foi acusado de abuso sexual na escola dele, se não me engano. Saiu na Folha de São Paulo, numa coluna assinada pelo Frei Beto. Ele estava preocupado com isso, né, que as redes praticamente o levaram a suicidar. O jovem chama-se Flávio, parece. Ele se jogou, não sei se é um nome, se é um pseudônimo, se jogou do 10º andar de um prédio por conta da difamação. Então, as redes sociais, procurar, as redes sadias, alertar isso, né? E os youtubers sadios falar, alertar que eles são só opiniões e muitas vezes as opiniões podem ser opiniões falhas. E sempre que for alguém que queira ser um youtuber consciente hoje, sempre falar, eu estou dando minha opinião, pode ser que a pessoa pense ao contrário, né? E mesmo que se for fazer uma crítica, fala isso do meu ponto de vista, pode ser que essa pessoa está certa, não sei o quê, para não. E nesses casos de intimidades, né, a legislação tem já, se não me engano, já tem tipificação de crime nesse sentido, mas tem de avançar mais de uma legislação mais rígida e mais dura, né? Para esse tipo de crime e os meios de comunicação, através dos alertas, sempre já faz algum tipo, mas muitas vezes não falar, né, que as redes sociais têm de ser vistas com o pé atrás, né? Ainda mais quando são notícias graves, são veiculadas, sempre é bom você ter um pé atrás naquilo que está sendo veiculado, se for muito grave. Em geral, os meios oficiais, os jornais oficiais, já fazem uma triagem, eles não divulgam questões assim gratuitamente, sempre procuram uma certa autenticidade, uma certa veracidade. Mas mesmo os meios oficiais, em caso recente, inclusive com políticos, tudo, depois nos meios oficiais tem aquela seção de erramos, tudo,
e já tem muitas vezes condenações em que obrigam a empresa a se retratar. Quem acompanha jornais dessa imprensa oficial, vez por outra, tem uma matéria que cumprindo uma decisão judicial para se retratar sobre aquilo, que aquilo se mostrou inadequado. Então é bom a pessoa estar nesses dois lados. No mais, boa tarde e boa semana. Praticamente agora ainda tem um resquício, né, do Natal, que encerrou na segunda, agora a primeira semana completa do tempo comum e a primeira semana praticamente do ano civil. Embora aqui e acolá, principalmente Rio, São Paulo, e como nós falamos, ainda há um certo marasmo até o carnaval, né? Tem uns que não tiraram férias em dezembro, janeiro, no final de dezembro, vão tirar agora no início de janeiro, em fevereiro. Então, políticos têm os seus recessos, os tribunais têm os seus recessos. Então, realmente, é a partir de março, que fechando o verão, promessa de vida, é que começa a vida praticamente e geralmente coincide o carnaval, geralmente é em fevereiro, em março termina o carnaval, é que vai começar para valer, né? Isso aqui no Brasil. Boa tarde a todos.